Sejam todos bem-vindos ao nosso ano letivo de 2021. É uma grande satisfação poder estar aqui com todos vocês, participando desse momento tão importante na vida escolar de todos vocês. Espero que neste ano de 2021 possamos fazer um trabalho excelente no sentido de promover a aprendizagem e o bom desempenho acadêmico de todos vocês. Olá, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos estudar, introdução à cinemática, certo, gente? O que é cinemática? A cinemática ela é o que? A parte da física, que estuda os movimentos dos corpos sem considerar suas causas, certo? Então, aqui, ó, o que é cinemática? É a parte da mecânica, que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em conta os que os causou, ou seja, a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem considerar suas causas. Então, nós vamos começar com o seguinte questionamento: repouso ou movimento? Nós temos aqui um automóvel se deslocando ao longo de uma rodovia, certo? Sobre essa rodovia, nós temos aqui uma pedra que está fixa, sobre a rodovia. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos: o motorista que está no interior desse veículo, ele está em repouso ou em movimento? Muitos de vocês vão logo responder: está em movimento, porque o carro está se deslocando. Porém, outros colegas de vocês vão dizer o seguinte: não, o motorista está em repouso, porque ele está sentado na poltrona do automóvel. Quem tem razão? Quem respondeu que ele está em movimento ou que ele está em repouso? Gente, os dois estão corretos. Mas por que os dois estão corretos? Certo? Então, observe. O motorista, se nós considerarmos aqui a pedra como referencial, o motorista que está no interior do veículo está em movimento, porque o carro, está alterando a sua posição em relação à pedra, que é o referencial adotado. Agora, se nós adotarmos a cadeira como referencial, a poltrona do carro, aí ele está em repouso, porque ele não está alterando a sua posição em relação à poltrona. Ele continua no mesmo canto. Então, gente, o que é que nós podemos concluir com isso? Que o movimento, ele é relativo. O que eu quero dizer? A gente só sabe se um corpo está em repouso ou em movimento se a gente comparar ele com um referencial, tá certo? Aí a gente sabe se ele está em repouso ou em movimento. Mas o que é movimento? Movimento é a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Se não tomasse um referencial, não podemos dizer se algo está em movimento ou em repouso, parado. Então, a gente só sabe dizer se um objeto, um móvel, uma partícula, seja ela o que? Uma pessoa, um carro, uma moto, uma formiga, uma barata, qualquer animal, a gente só pode dizer que um corpo está em movimento se a gente tomar o referencial, um ponto como referência. Certo? Aí, se o corpo estiver alterando a sua posição em relação ao referencial, ele está em movimento. Se não, ele está parado. Deu para entender, gente? Então, vamos trabalhar aqui outros conceitos básicos da cinemática. Móvel. O que é móvel? É todo o corpo dotado de movimento. Por exemplo, um trem correndo velozmente sobre os trilhos. Um navio cruzando o oceano. Uma pessoa correndo. Uma bola rolando. São exemplos de móvel. Certo? Então, o que é móvel? Todo o corpo dotado de movimento. Conceito fácil de compreender, gente? Ótimo, excelente. Vamos adiante. Ponto material. O que é ponto material? É todo o corpo, cujas dimensões são desprezíveis em relação a distâncias consideradas. Um exemplo, um automóvel em movimento numa rodovia. Então, gente, vamos entender o que é o ponto material. É um corpo que, devido ao seu tamanho, ele tem que ser considerado desprezado, com relação ao seu tamanho. Por exemplo, uma Topic viajando da Pipoca para a Fortaleza. Se a gente comparar o tamanho da Topic com a distância da Pipoca para Fortaleza, então a Topic ela é um ponto material, porque devido ao seu tamanho nós podemos considerar com relação à distância da Pipoca para Fortaleza. A gente só vai ver quando ela vai sair ou quando ela chegar em Fortaleza, certo? Então é um corpo muito pequeno com relação à distância, Outro exemplo de ponto material é uma formiga numa floresta. Se a gente comparar o tamanho da formiga com o tamanho da floresta, observe que a formiga
muito minúsculo, né? E a floresta é imensa. Então, nesse caso, a formiga é um ponto material. Então, deu para entender o que é ponto material, né? É um corpo que, devido ao seu tamanho, as suas dimensões devem ser desprezadas, certo? Vamos agora entender o que é referencial e repouso. É chamado de referencial, galera, o corpo em relação ao qual identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. Então é importante saber também que a forma da trajetória que um corpo descreverá depende do referencial que se adotou. Ou seja, a gente só pode saber se um corpo está em repouso ou em movimento, né? Se a gente adotar um referencial. Então, referencial é isso aí, é um corpo, né, que identifica se um corpo vai estar em movimento ou em repouso. Muito bem. Vamos adiante. Um corpo depende, num determinado instante, estar em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação a outro referencial. Então, observe aqui, ó. Nós temos aqui a imagem de um ônibus, né? Aqui, se nós adotarmos aqui a posição X, ele já está numa posição, X1 já está em outra posição e X2 já está em outra posição. Quer dizer que ele está alterando, né? A sua posição está variando em relação ao referencial adotado. Já quem está no interior do veículo sentado na poltrona, aí ele está considerado que é em repouso, porque ele não altera a sua posição em relação à poltrona. Nós já vimos isso já anteriormente, né? Vamos dar continuidade. Vamos lá, trajetória. Quem está dentro do avião? Nessa animação aqui à esquerda nós temos um avião, uma bola caindo do avião. Quem está dentro do avião vai ver a bolinha cair, ó, em linha reta, né? Observe. Já na imagem da direita, nós temos uma pessoa fixa, uma menina fixa no solo, observando a bolinha cair do avião. Observe que a bolinha aqui, ó, ela está descrevendo aqui uma curva, tá certo? Então, quem está dentro do avião vê a bolinha cair em linha reta, e quem está fora do avião, né, vê a bolinha cair em forma de uma curva, chamada de parábola. Vamos adiante para você entender. Então está aqui, o que é a trajetória? A trajetória é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. Seu rastro no espaço visto por um certo observador. Logo, a trajetória ela depende de quem? Do observador e do referencial. Então, observe que quem estiver dentro do avião verá o objeto cair em linha reta. É muito parecido com aquele exemplo da bolinha. Certo? Quem está dentro do avião vai ver o objeto cair em linha reta. Já quem está fixo aqui no solo, né, vê o objeto cair em forma de uma curva. Essa curva é chamada de parábola. Então, deu para entender, né, que a trajetória é o lugar geométrico, ou seja, é o caminho descrito pelo móvel. Muito bem. Gente, essa era a nossa aula de hoje, né? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.